eu sou o jornalista e escritor Luciano Martins Costa e divido este canal Fala Sério com o jurista Walter Maierovitch, Walter Fanganiello Maierovitch, e com o também jornalista José Maria dos Santos. Neste canal nós procuramos abordar os temas que estão em grande discussão na mídia brasileira, a partir dos pontos de vista jurídico, jornalístico e também com a referência literária, com as referências literárias que tais fatos possam inspirar. Nesta semana eu gostaria de conversar com vocês sobre a questão do crime bárbaro cometido por funcionários do supermercado Carrefour em Porto Alegre. Nós vimos ao longo de todos esses dias a imprensa repetindo e repetindo as cenas brutais daquele crime. E nós vimos também o presidente do Carrefour se manifestando, expressando o pesar seu pessoal e de toda a empresa. Nós vimos também a empresa Carrefour, a matriz na França, espalhando por todo o mundo suas notas de pesar e sua tentativa de amenizar a crise que se abateu sobre a empresa a partir desse fato catastrófico. Temos visto também jornalistas, sociólogos, etc., especialistas de todas as áreas, discutindo nas redes sociais e nas mídias a questão do racismo estrutural. Mas não temos visto uma abordagem que aprofunde a discussão para dentro da questão do racismo, que é a questão do contexto do trabalho. O racismo estrutural no Brasil está relacionado à origem da ideia de trabalho, que veio trazida exatamente pela escravidão. Inicialmente a tentativa de escravizar os indígenas, que não se afeiçoaram ao trabalho, resistiram e se embrenharam nas matas, cobrando um preço muito alto, o que fez com que os colonizadores fossem buscar na África pessoas, homens, seres humanos, muitos dos quais já escravizados, para suprir a necessidade de mão de obra. Essa é a origem do trabalho brasileiro. Essa é a origem da desvalorização do trabalho no Brasil. O trabalho no Brasil, nascido na escravidão, desumana e brutal, transformou-se numa espécie de peça sem valor no contexto do capitalismo que se desenvolveu por aqui. A questão do racismo não se completa apenas com a cor da pele. Ela se complica, se completa, se torna mais complexa e mais profunda pela coincidência de que as pessoas de pele escura, em geral, estão na base da pirâmide social. Ou seja, são parte daqueles brasileiros que não são respeitados porque são oriundos ou são viventes do campo do trabalho. O campo do trabalho no Brasil é o campo da desonra, é o campo do desvalor. No Brasil, o valor de quem trabalha é mínimo, mas vale para o brasileiro médio e para as elites brasileiras um microempreendedor, por mais micro que seja o seu negócio, por menos significativo que seja socialmente, do que alguém que trabalhe. Essa é uma questão que nós não costumamos discutir. Evidentemente, o racismo estrutural, ele é racismo e é estrutural porque faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Ele foi construído junto com a sociedade brasileira e ele é parte do arcabouço da sociedade brasileira. Mas não podemos esquecer que também há uma espécie de preconceito regional, há uma espécie de preconceito de classe em que, evidentemente, as pessoas que moram acima de Minas Gerais são consideradas pessoas de menos valor. Os habitantes do sul do país se consideram europeus e os habitantes das grandes metrópoles desvalorizam aqueles que vivem nas aldeias do interior. O Brasil profundo não interessa às grandes metrópoles. O Brasil profundo é caipira, o Brasil profundo é sem valor. É nesse contexto que se inclui a questão do racismo estrutural, no contexto de um país que é extremamente violento, extremamente preconceituoso, desenhado de cima para baixo por uma elite que não se reconhece nem como nacional. O sociólogo alemão Gundel Frank
disse uma vez que a elite latino-americana é a lumpenburguesia, porque não tem o sentido de nacionalidade, vive olhando para a matriz da colônia, vive olhando para a Europa, para os Estados Unidos e não se considera nacional. É nessa visão de mundo que surge e que se desenvolve e que se mantém todo tipo de preconceito, entre eles o racismo. O Brasil precisa ser reconstruído de cima para baixo, de baixo para cima e de todos os lados. Combater o racismo com palavras, com indignação, como a gente tem feito, como se vê nas mídias, não vai resolver o problema. O problema só se resolve quando todo o contexto do trabalho for inserido como um campo de valor dentro da sociedade brasileira. E também não adiantam palavras. É preciso que contra os atos de racismo seja usada a violência institucional. É preciso que o Estado, as instituições públicas, reflitam o desejo de uma sociedade mais democrática e atuem no sentido de coibir, da maneira mais rigorosa que a lei permitir, que a Constituição permitir, todas as manifestações individuais ou coletivas de desrespeito ao semelhante. Não bastam notas de pesar da empresa X, do presidente da empresa X, porque no fim das contas o que interessa para a empresa é a distribuição dos lucros aos seus acionistas. Quando eu leio artigos e reportagens sobre empresas chamadas sustentáveis, eu procuro ir lá no balanço, lá no pé do balanço, na última linha do balanço. Ali eu vejo se tem apenas a sustentabilidade financeira ou se a empresa está realmente preocupada com a outra questão, que é a sua inserção como construtora de equanimidade dentro da sociedade. Fora isso, fala sério. É só um discursozinho a mais de alguém que mal fala português ou de alguém que está lendo um texto de uma assessoria de comunicação. Fala sério. Quem acredita nisso?